Olá, amigos, amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, retornando aqui para mais esse momento das doutrinárias do nosso núcleo de produção audiovisual Clara de Assis, da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Com muita alegria que sempre trazemos aqui alguma fala, algum contexto, algum fragmento, uma mensagem dos nossos amigos da espiritualidade para nos ajudar nesse processo de evolução espiritual. Que bom seria que acelerasse a nossa evolução espiritual, mas como ainda temos as nossas dificuldades, e eu tiro exatamente por mim, então nós vamos dentro do nosso passo, dentro do nosso possível. Eu falo aqui do mês de maio de 2026, esse vídeo vai ficar aí para a eternidade, né? Vamos dizer assim. Mas gostaria de contextualizar que nós estamos nesse mês celebrando, entre outras coisas, né, Dia das Mães, questão da abolição e outras datas importantes. Nós estamos também com duas datas que dizem respeito, mais especificamente, às questões de saúde. Uma delas é a questão da saúde mental, com toda aquela luta antimanicomial que nós vivenciamos na reforma psiquiátrica, iniciada lá nos anos 70, e culminando depois com o advento do Sistema Único de Saúde e todo esse processo de rever o atendimento em saúde mental. E uma outra situação que é a admissão no Sistema Único de Saúde das práticas integrativas e complementares, as chamadas PICs. Então, os irmãos e as irmãs devem estar dizendo, essa é uma palestra que vai defender o Sistema Único de Saúde? Sim, também, porque faz parte do escopo da espiritualidade, de um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, um sistema de saúde que seja igualitário, universal, equânime, gratuito, de qualidade para todo o povo brasileiro. Mas também nós vamos fazer aqui uma contextualização muito importante que diz respeito a uma mensagem do nosso querido irmão, nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Então, o nosso tema de hoje é esse aqui que eu apresento para vocês, saúde integral e forças mentais. Então, como nós estávamos falando, a questão do 18 de maio, que é celebrado aqui no nosso país como Dia da Luta Antimanicomial, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Essa é uma luta de uma sociedade organizada, de um Brasil mais consciente, de um Brasil que diz não a todo tipo de degradação, de falta de respeito àqueles portadores de problemas, de transtornos mentais, sejam eles mais leves ou mais avançados, isso não importa, porque estamos falando especificamente de seres humanos, estamos falando da saúde, estamos falando de espíritos em evolução, que são nossos irmãos, e quem de nós pode se considerar isento de termos um problema de saúde mental? Essa linha divisória entre a chamada normalidade e a anormalidade mental, ela é muito tênue. Basta que leiamos as obras de André Luiz para vermos as chamadas que espíritos, os chamados assistentes, dão mostrando a vida e determinados comportamentos de irmãos nossos, que são casos reais, que viveram, que passaram pelas dores, pelas decepções, pelas perdas, pelas separações, pelas angústias e também os seus karmas de vidas passadas. E muitas vezes não suportam, falta-lhes a base evangélica, espiritual, no sentido de que muitas vezes negligenciaram, não deram importância, ou muitas vezes fracos na fé, como dizemos, e aí sucumbem às questões de ordem mental, de ordem espiritual, desencadeando obsessões, processos complicadíssimos para serem resolvidos. E aí toda essa visão do Sistema Único de Saúde, essa questão da saúde integral, da saúde mental, de toda uma luta antimanicomial, é para dar humanização. Então, esse foi um grande avanço, esse cuidado respeitoso, essa visão da dignidade do paciente, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? A liberdade, a autonomia, e substituir isso, acima de tudo, essas internações prolongadas, desumanas, como nós vemos documentários, né, em Barbacena, né, aquela coisa tenebrosa,
que aconteceu ali naquele manicômio, ou aqui pertinho de nós, aqui em Feira de Santana, o Hospital Colônia, conhecido assim, que durante muitos anos era o maior hospital do norte e nordeste brasileiro, mas por quê? Leitos para saúde mental, para internamentos de longas durações. Então hoje nós trabalhamos dentro de um outro sistema, de uma saúde mental mais integrada. Continua o atendimento em termos médicos, claro, nós não podemos nos abandonar jamais. Então, os medicamentos, os protocolos médicos da psiquiatria são fundamentais para esse enfrentamento, acalmar o paciente, trazê-lo a um nível de consciência. Mas também nós temos toda uma rede, ou pelo menos deveríamos ter, toda uma rede de funcionamento onde entrariam os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, as residências terapêuticas, a rede de apoio de outros serviços, a própria família e também os ambientes religiosos responsáveis pela comunidade, pelo seu povo, pela sua gente, de prestar uma assistência humanizada, amorosa e reconhecendo a fragilidade do outro naquele momento. Temos também que olhar pelo lado da realidade. Não estamos aqui romantizando a saúde mental. Nós sabemos que o problema é sério, é grave. Quem tem um familiar, alguém convivendo ali mais de perto com pacientes com diagnósticos complicados e complexos, bem sabe o quão difícil é esse dia a dia, o desgaste espiritual de cada um. Mas ainda nós não temos uma rede de apoio suficiente, nós ainda não temos comunidades terapêuticas suficientes para atender a todos, até mesmo uma formação de profissionais e, trazendo aqui para o nosso caso, as casas espíritas estarem devidamente trabalhadas, com equipes que possam acolher os casos que as famílias buscam esse suporte, esse socorro, sim, nas diferentes igrejas, nas diferentes agremiações religiosas e nos terreiros que são considerados pelo Ministério da Saúde como uma porta de entrada para o tratamento em saúde mental. Sim, por que não? Muitas vezes esse suporte religioso, ele vai formar aquela rede de proteção e ancorar o indivíduo na fé. E aqui nós podemos ter entradas lindas explicando para os irmãos a ação da própria espiritualidade nesses casos e nesses contextos que são fundamentais. Mas ainda nos falta essa capacitação, nos falta inclusive até mesmo esta coragem, esse acolhimento, porque geralmente rotulamos as pessoas, é paciente portador de problema mental, eu não gosto de lidar com pessoas que têm transtorno. Sempre temos aquela questão do medo, da exclusão, do preconceito, ou então recomendamos internações nos neomanicômios, que são essas comunidades que muitas vezes vão trabalhar dentro da mesma lógica dos manicômios antigos. Então, como a gente percebe, existe toda uma complexidade nesse cuidado em saúde mental, e isso nos convoca para uma visão onde nós possamos ver as pessoas vivendo mais no sistema de alegria. Esse slide que eu trago aqui para vocês, dessas pessoas em roda aqui brincando, um trabalho que é feito numa cidadezinha, já me reportei aqui a ele, na cidade de Mairi. Então mostra aqui um trabalho que é feito com mulheres, fundamentalmente portadoras de fibromialgia, mas que existe toda uma rede de cuidado. O cuidado para essas pessoas é complexo dentro de um contexto de saúde integral. Demanda diversos profissionais, diversas intervenções. Mas é preciso fazermos alguma coisa e não simplesmente abandonarmos ou acharmos que a questão de saúde mental tem que ser resolvida na base dos chamados, sossega-leão, ou então tem que ter reza braba, reza forte. Nem uma coisa nem outra. Esses são os extremismos da ignorância que a ciência moderna nos conduz para um outro olhar, para um outro procedimento. Os casos das internações que são necessárias, inclusive internações de longo curso, internações que sejam intercaladas com momentos convivendo na sociedade, sim, porque um ser humano precisa conviver, precisa entender do sistema monetário, precisa entender dos seus direitos, alimentar-se, levar uma vida digna, isso é fundamental. E não apenas queremos livrar a sociedade ou a família daquele problema. Não é assim.
Aquela questão, ela foi construída. Nós somos espíritas, eu estou falando aqui para um público espírita, espiritualista ou simpatizantes. Foi construída em vidas passadas e agora eclode com uma força tremenda. Fruto de quê? Fruto de crimes, delitos, erros de vidas passadas, que não é propriamente o nosso foco hoje aqui. Traremos em outra oportunidade. Mas nesse momento é como fazermos para abraçarmos, para entendermos essas questões de saúde mental. A outra questão eu trago aqui para vocês é a grande realização aqui no estado da Bahia do Congrepix, que são os 20 anos das práticas integrativas e complementares em saúde, que vai ser agora de 6 a 9 de maio aqui na Bahia. Então o que isso tem a ver conosco? Muito, porque dentro do rol das práticas integrativas, inclusive aquelas que foram admitidas pelo governo do estado da Bahia, pela Secretaria de Saúde do estado da Bahia, constam de práticas que nós usualmente trabalhamos nas casas espíritas. Aqui, por exemplo, no Jesus de Nazaré, nós temos os passes magnéticos que estão lá na política estadual de práticas integrativas. Nós temos as constelações familiares que também estão no rol e temos o Reiki e o Yoga, entre outras práticas, como atividades contemplativas, grupos terapêuticos que são conduzidos aqui por pessoas capacitadas e que formam, de certa forma, uma rede dentro da nossa casa espírita para acolher pessoas de qualquer religião. Pessoas de qualquer orientação filosófica, ideológica, não importa. O nosso lema aqui, oferecermos essas práticas, é no sentido de acolher, amparar e ajudar aos nossos irmãos. Além das outras práticas. A prática do bem, no sentido de ofertarmos uma cesta básica e termos aquele contato com o próximo. Temos ainda as oficinas de arte, que podemos dizer, né, o Arte Solidária hoje é uma grande oficina terapêutica que podemos ter aqui para esse trabalho de reabilitação, os problemas de saúde mental, entre outras atividades. Então, irmãos e irmãs, como vocês podem ver aqui nessa imagem, as pessoas de braços abertos, levantados, isso aqui significa o quê? Uma abertura para a vida. É uma imagem da internet, não estou aqui identificando ninguém, apenas uma imagem meramente ilustrativa para significar esse nosso abraço para a vida e nos abrirmos para as questões de saúde mental e observarmos essas outras terapias que podem ser utilizadas. Então, a mensagem de base que nós vamos trabalhar vem desse livro maravilhoso, que na realidade é um compilado que a editora ID de Araras nos oferece. Foi publicado em 2017, que trouxe numa síntese perfeita, observem lá, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. Mensagens que foram publicadas entre 1964 a 2002, na morte do Chico Xavier. São mensagens de espíritos diversos, são mensagens maravilhosas, de uma profundidade extraordinária, publicadas inclusive em outros livros, mas que aqui elas ganham um aspecto especial, porque fizeram parte desse livrinho, que foi inclusive uma sugestão do Chico, que fizessem esse anuário espírita com diversas mensagens, e aí foram selecionadas mensagens lindas para o público espírita de 64 a 2002, e que agora nós temos esse livrinho aqui, esse compilado extraordinário, que é um livro assim que eu particularmente amo, tenho ele lá na minha mesinha de trabalho, inclusive produzi essa palestra aqui, esses slides, com um livrinho aqui do meu lado, com essa imagem de Chico Xavier sorridente, olhando para mim, que eu sempre, naquele carinho, esse amor que aprendi com minha tia Devanice, com minha mãe, com os queridos aqui, as queridas do Jesus de Nazaré, a amá-lo cada vez mais, esse ser humano maravilhoso que é o Chico Xavier. E lá nesse livro nós escolhemos essa mensagem, a mensagem número 57, que é a mensagem de Bezerra de Menezes, que foi publicada no Anuário Espírita de 1998, que se chama Forças Mentais. Então, para tratarmos dessas forças mentais, nós vamos entender um pouco o contexto de saúde nos evangelhos. Então, qual é o contexto de saúde que Jesus, que os apóstolos tratavam ali nos evangelhos? Qual era a concepção da época, ali no século I, na Palestina, que se tinha de saúde? Etimologicamente, vem assim, dentro desse contexto, né, a palavra que vem do grego, a palavra que vem do aramaico, enfim, mas a palavra saúde, no contexto ali, porque os evangelhos foram escritos em grego, ela vem no mesmo contexto da palavra salvação.
Então você vê assim, em algumas traduções, Jesus falando, vai, tua fé te salvou. Ou em outras traduções, o mesmo contexto, vai, tua fé te curou. Por quê? Porque saúde e salvação, elas são palavras iguais. Então, no contexto ali dos evangélicos, é a mesma coisa, são palavras interligadas e vem dessa palavra que vocês estão vendo aí, sozo, que é uma palavra que vem do grego, que vai significar esse bem-estar, essa saúde, essa salvação, essa redenção espiritual. Então, salvar, observemos aqui os diferentes contextos, pode ser da morte, do pecado ou do perigo. Curar pode ser de doenças físicas ou doenças mentais, que também pode significar libertar de opressões e de sofrimentos, e que na verdade significa no fundo preservar, tornar inteiro, fazer com que a pessoa viva a sua plenitude, a sua dignidade, como nós vemos, né, Jesus libertando o endemoniado gadareno, que em Mateus são 2, mas os outros evangelhos são 1, enfim, questões aí que a gente não vai adentrar hoje. A mulher hemorroíça, ela com aquela fé, com aquele potencial, e toca nas vestes de Jesus e é curada e é salva daquele contexto terrível que ela vivia, porque eliminar sangue, liberar sangue, e ainda sendo uma mulher, e uma mulher pobre, numa sociedade que demonizava, que satanizava o sangue, pegou em sangue é impuro, uma mulher menstruada está impura, e ainda sendo uma mulher que tinha um processo hemorrágico, menstrual, inconcebível para a medicina da época, que era muito mesclada com magia, e talvez ela tenha gasto tudo o que pôde, e aí ela vai, toca ali na borla do vestido de Jesus e a cura. E Jesus disse, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Da mesma forma o endemoniado gadareno. Então, vivia onde? Num lugar terrível para o povo judeu. Que lugar terrível? Nos túmulos. Então, tudo que era morto, o judeu não podia pegar. Nós, inclusive, estudamos aqui quando vimos a questão do bom samaritano. Por que o levita e o doutor da lei passaram de largo? Além dos seus orgulhos, dos seus egoísmos, das suas vaidades, da sua rigidez ritual ou intelectual, da sua supremacia de se acharem melhores que todo mundo, ainda era morto. Então, não podia pegar. Então, esse homem vivia enlouquecido ali nos túmulos. Então, Jesus, quando liberta aquele homem, Jesus cura, Jesus preserva a dignidade e fala para ele, né? Agora vá e não fales nada para ninguém. E o que esse homem faz? Ele vai anunciar o reino dos céus, dizendo, eu fui curado, eu fui salvo, eu estou aqui hoje digno e preservado na minha saúde, na minha dignidade, graças a Jesus. Lindo demais, né? Entre outros múltiplos exemplos de cura em que Jesus trabalhou. E nesse aspecto nós vamos trazer aqui um que é muito importante para nós, que contextualiza a mulher hemorroíça, um exemplo extraordinário, o endemoniado gadareno também, mas esse daqui, prestem bem atenção aqui nesse contexto, porque ele vai trazer um aspecto bem legal aqui que contextualiza com a nossa fala. Porque é uma cura em dois planos. O paralítico de Cafarnaum. Então Jesus está pregando dentro da casa, a gente supõe que seja a casa dele, né? Pela descrição, não temos uma informação mais precisa dos evangelhos. E a casa está cercada, a multidão, as pessoas dentro da casa, Jesus pregando. E aí começa um movimento no telhado, que são pessoas destelhando, afastando ali o telhado, para descer um paralítico numa cama. Então desce aquele homem, a gente já imagina, né, Jesus ali pregando e começa aquele burburinho no telhado. Acho que a multidão ficou, o que está acontecendo? Será que o telhado está desabando? Mas Jesus, pelo que é descrito no Evangelho, está imperturbável. Ele continua a sua fala, sabia o que estava acontecendo, óbvio. E aí desce aquele homem, aí nós percebemos o que ali, essa figura mostra assim de uma forma lindíssima, né, assim, Jesus com os braços abertos ali, olhando, dizendo, oh meu Deus, nunca vi tamanha fé, coisa maravilhosa. Então Jesus primeiro perdoa os pecados, então ele cura e ele salva na questão espiritual. Então você está aí, irmão, devido a um erro, a uma falha de questões, podemos presumir, espirituais. Então ali havia uma responsabilidade espiritual.
E depois Jesus cura fisicamente. Pegue tua cama e anda. Então são dois contextos aí muito interessantes, mas que Jesus une ali naquele momento, mostrando o quê? Que a cura daquela paralisia, e nós sabemos, né, pelos estudos que fazemos, né, nos nossos olhares aqui de uma saúde integral, pela medicina vibracional, Dr. Bezerra, e também apoiado pelos estudos que fazemos aqui na nossa casa, de bioenergética, de constelação familiar, das matrizes, de Groff, que a paralisia está muito ligada a um sistema de culpa. Então alguma culpa ali que paralisou, deu medo, e ali ele se segurou e não conseguiu mais andar e foi para o leito. Então Jesus libera: ô meu filho, seus pecados estão perdoados, vá viver a sua vida. Mas restava ainda daquele impulso magnético, como Rustem vai falar nos 4 Evangelhos, no volume 2, falando pela força magnética que Jesus vai atuar nesse processo, como vemos aqui na imagem lindíssima, todo mundo extasiado olhando para cima, né? E Jesus ordena: ande, pegue sua cama e ande. Então, as nossas curas, a saúde integral e a saúde mental, a saúde espiritual, essas forças que nós precisamos mobilizar no processo de cura. Então, irmãos e irmãs, saúde e salvação significam o quê? Acima de tudo, são palavras sinônimas, vem do grego, são palavras que estão interligadas e que significam, aqui, resumindo dentro da nossa fala, equilíbrio e harmonia da alma, que reflete diretamente na saúde do espírito e, consequentemente, óbvio, na saúde do corpo físico. Então, digamos, né, resgatando aquele antigo pensamento grego, mens sana in corpore sana, mente sã no corpo sã, espírito são no corpo são, corpo são com espírito são. Ainda que esse corpo seja perecível, suscetível ao envelhecimento, aos agravos, enfim, não vamos passar pela vida incólumes, blindados, como muita gente tem essa infantilidade de achar: estou aqui com o corpo blindado. A primeira blindagem que nós precisamos fazer é dos nossos próprios erros, da maldade que ainda reside em nós mesmos, em nosso coração, e a gente não consegue. Acha que o mal vem de fora. Negativo. O espírita maduro sabe: o mal parte do próprio ser, parte do nosso coração, dos nossos pensamentos. E por isso que Jesus chama a atenção: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, irmãos, é preciso que a gente tenha esse olhar sobre nós próprios antes de acusarmos propriamente as bactérias, os protozoários, os agentes etiológicos de toda a natureza para os nossos processos de desequilíbrio da saúde. Observe primeiro a sua conduta. Observe primeiro o seu alinhamento moral no sentido espiritual. Então, o que é que você anda pensando? O que é que você anda fazendo? O que é que você anda desejando? Que tipo de sentimentos estão no seu coração? Aí, depois de feita essa análise e reconhecendo os erros, aí parta para as outras questões, que são questões, digamos, atinentes mais à questão do material. O que é que você anda se alimentando materialmente? O que é que você anda vendo nas televisões, nos canais, nas redes sociais? O que é que você anda fazendo de sua vida como um todo, tratando as pessoas? E depois você vai ver, por último, aí sim, as questões de salubridade. Essas são as questões que podemos dizer menos ofensivas às nossas vidas, porque as mais prejudiciais já estão conosco. Então, irmãos, cientes de que a saúde ligada à salvação tem um contexto espiritual, tem um contexto material, mas que estão imbricados e que são complexos. Povos, nações, inclusive povos tradicionais na história de toda a humanidade, sempre lidaram com esse binômio de uma medicina associada com práticas que podemos dizer mágicas, sobrenaturais e espirituais. Então você vai buscar aqui no povo brasileiro a riqueza, povos indígenas, com práticas extraordinárias ligadas aos seus processos de cura, de reabilitação da saúde. Reabilitada também aqui no Brasil a medicina dos terreiros, a medicina africana, já há muitos anos em desuso lá no continente africano, porque vem dentro do processo de cristianização, islamização, natural, mas ancestralmente eles viveram esse processo de ter esse contato com o sobrenatural, com o espiritual, e que foi muito bem preservado
aqui no estado da Bahia, notadamente. Também outros estados brasileiros que guardaram muito essa cultura trazida pelos escravizados. E fora isso, nós ainda temos aquelas culturas de ordem oriental que ganharam muito campo aqui no Brasil. A medicina ayurvédica, vinda da Índia, a medicina chinesa e outras práticas, né, como a medicina germânica, conhecimentos dos povos andinos. Então, é muita coisa que nós temos. Então, estamos diante de quê? De novos paradigmas de atenção à saúde, novas racionalidades médicas, usando aqui o termo da nossa querida Amadel Luz, professora Amadel, que já habita o mundo espiritual, a quem honramos com muita gratidão por reconhecer a homeopatia como uma outra racionalidade médica. Então ela reconheceu, é uma medicina, só que obedece a uma outra racionalidade que não é a medicina acadêmica, a medicina científica, a medicina curativista, a medicina imediata dos medicamentos, dos produtos farmacêuticos, das intervenções cirúrgicas, que são maravilhosas, que eu uso, todos nós dependemos dela. Mas para além dessa medicina existem outras medicinas que devem e que podem ser utilizadas. A critério de cada um, a critério daquilo que te mobiliza, daquilo que podemos até dizer que você tem fé, porque é muito diferente de religião. A religião, nós sabemos, né? Dogmas, templos, cada um fechado no seu quadrado. Eu tenho a salvação, você não tem. Eu tenho Jesus, você tem demônio. Uma briga horrível que cada vez mais eu quero distância. O meu contexto é contexto de espiritualidade. Trabalhei na Universidade Estadual de Feira de Santana, especificamente a partir de 2014, quando criamos a disciplina Saúde e Espiritualidade, exatamente para discutir o contexto da espiritualidade, da fé. Saúde e fé. Como é que existem curas chamadas milagrosas, curas estranhas, não explicadas. Então, onde é que entra esse contexto da fé? Aí nós podemos, como se diz na linguagem popular, nadar de braçadas, porque a fé ela é ampla. A fé mobiliza montanhas, a fé é algo que cada um vive dentro de si, não está necessariamente ligado a uma religião. O indivíduo pode ser até ateu e ter fé em alguma coisa. O indivíduo pode ter uma determinada religião e fazer o seu sincretismo, e ninguém tem nada com isso e está tudo certo. É cada um, é escolha de cada um, é terreno de cada um. Então, esse movimento, que foi inclusive abraçado pela Organização Mundial da Saúde desde os movimentos lá de 78, 1980, Alma Ata, Ottawa, Carta de Promoção da Saúde, que vem falando em darmos atenção a essas novas racionalidades, a todos esses preceitos que são utilizados pelos povos, pelas comunidades tradicionais, pelas práticas populares de cura, que incluem outras dimensões, sim, não só a dimensão corporal, mas das emoções, da cultura e da espiritualidade. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece esse contexto de espiritualidade. Então, como podemos ver aqui, nós temos documento da rede das MTCIs das Américas. O que seria MTCIs? Rede das Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas das Américas, documento oficial da Organização Mundial da Saúde, sustentada por mais de 140 países que são adesos, que acatam todo esse processo de trazermos essas práticas ancestrais, práticas novas também, constelação familiar dos anos 70 para cá, o reiki do início do século 20 para cá, mas também as práticas mais antigas, com a medicina chinesa de mais de 1000 anos, o hinduísmo com a sua medicina ayurvédica de mais aí de 10.000 anos. Então, resgatarmos isso, por quê? Porque acabamos de ver que a questão do cuidado em saúde e em saúde mental é complexo. As doenças estão cada vez mais complexas, estão cada vez mais difíceis de ter uma abordagem resolutiva imediata. Então, hoje já entendemos que as abordagens elas são multiprofissionais, elas são multidisciplinares, requerem diversos atores, diversos momentos para essas atuações. E nesse contexto nós vemos aí toda essa união de forças, né? OMS, OPAS, Fiocruz, SUS, e aqui também incluímos as práticas de cura dos nossos povos, as práticas de curas espirituais, a fé que move montanhas, a fé que transcende, a fé que cura, a fé que faz com que o indivíduo saia daquele estado
de doença. Como vemos aqui essa imagem, uma homenagem rápida, muito singela, ao pajé Chico, né, que pertencia à etnia potiguara, aqui pertinho da gente aqui na Paraíba, e que faleceu em 2022, e que cuidou do seu povo e que teve o cuidado dentro do seu entendimento como um médico tradicional, um médico indígena ali, cuidando do seu povo. A gente usa esse termo médico exatamente para poder quebrarmos essa barreira do academicismo, de que só a medicina acadêmica é a única que é a verdadeira, é a única que tem respostas, e que já estamos vendo que não é. Que as abordagens para problemas complexos, elas têm que ser complexas, exatamente porque os problemas estão avançando cada vez mais. Hoje a quantidade de pessoas com problemas e transtornos é mundial, de toda ordem, em mais diferentes graus, mostrando que é preciso que pesquisadores se mobilizem para entendermos, resgatarmos o mecanismo pelo qual as doenças operam, os mecanismos pelos quais as doenças agem, quais são suas verdadeiras origens, e não ficarmos somente no foco. É uma bactéria, é um gene, né? Essa medicina muito ligada ali à genética, tudo é um gene é uma doença. Então essa teoria monocausal da doença precisa ser derrubada. É preciso que a gente veja que nós temos outras abordagens, e essa do pajé, do Chico, nosso irmão, que deixa aí também os seus legados para que possamos entender essa complexidade. Então, para você que é curioso, que é pesquisador, para você que é pesquisadora, que quer entender um pouquinho mais, vamos dar aqui uma entrada rápida para você entender o que são, afinal, dentro do Sistema Único, porque o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele tem toda uma normativa, mas fora do Brasil nós temos outras, cada país tem a sua normativa. Eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade, mas hoje eu quero resgatar isso para que a gente possa formatar, amarrar essas pontas, como se diz, e formatar o pensamento para chegarmos nas chamadas, né, forças mentais, e como tudo isso ajuda nesse processo de equilíbrio saúde-doença. Então, o que seriam as práticas integrativas e complementares em saúde, as chamadas PICs? São abordagens terapêuticas que auxiliam a medicina científica, entenderam? Olha aqui, auxiliam, não substitui, não toma o lugar, não derruba a medicina, não vem para desqualificar a medicina científica. Ai de mim, se não fosse a medicina científica, acadêmica. Eu uso medicamentos, eu preciso de dentista, eu preciso de oftalmo. Esse óculos aqui foi prescrito por um oftalmologista formado numa universidade. Nós precisamos de todo o trabalho de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental. Então, tudo isso faz parte do nosso contexto. A medicina vibracional, a medicina espiritual, as medicinas tradicionais, elas vêm num contexto auxiliar. Ela vem num contexto integrativo. Ela não vem para criar conflito, nem guerra, derrubar, de jeito nenhum. Nunca foi o propósito. E nem é impositiva. A pessoa vai se quer. Então eu, por exemplo, eu faço tratamento para rinite alérgica, mas eu também faço meus tratamentos espirituais. Eu vou no médico, ele faz as prescrições, eu sigo e também faço meu tratamento espiritual. Opção minha. Todo paciente de rinite tem que fazer a mesma coisa? Não, cada um faz o que quer. Cada um escolhe qual é a melhor via. Para mim, que sou espírita, que sou 100% adesa à medicina do Dr. Bezerra de Menezes, eu faço os dois. Medicina vibracional, medicina da espiritualidade e a medicina científica. Então, voltando aqui para o conceito, para a gente fechar. São abordagens terapêuticas que auxiliam a medicina científica de forma preventiva na promoção, recuperação da saúde, com base na escuta acolhedora, na construção de laços terapêuticos, nas técnicas e na conexão entre ser humano, meio ambiente, sociedade, a partir de outras racionalidades médicas e da multidimensionalidade humana. Essa multidimensionalidade não precisa nem dizer que abrange diversos aspectos, não só o aspecto material corporal, mas dentro da lógica monista de Pietro Baldi, abrange matéria, energia e espírito. E é nesse contexto que a medicina, vista de uma forma integral, ela tem que abordar o processo saúde e doença do ser humano.
Então, quando Jesus faz a cura do paralítico, ele perdoa os pecados e depois pegue a sua cama e ande. A cura material, a cura espiritual andam juntas. Então, é preciso aliar uma coisa à outra. Aqui nós temos um mapa rápido, ele é recente, ele é acho que de 2022, desculpem, que mostra aqui nesses pontinhos brancos, eu espero que o slide dê bastante contraste para que vocês possam ver, onde nós temos aqui no estado da Bahia equipes que não são mais NASF, né, são as EBUTs, né, que apoiam e desenvolvem ações relacionadas a práticas integrativas e complementares aqui no estado da Bahia. E como podemos ver, a nossa cidade, Feira de Santana, que está ali no cantinho, é uma das cidades contempladas. Então, praticamente todos os municípios, todos os 407 municípios do estado da Bahia, todas as regiões estão cobertas por medicina do SUS, sim, mas também pelas medicinas chamadas complementares e integrativas e que tem esta visão da multidimensionalidade do ser humano. Já falei isso aqui, volto a repetir. Se você chegar na unidade de saúde para tomar a vacina, agora a vacina da gripe, ou tomar o reforço da Covid, ou for levar seu bebê para vacinar, você poderá chegar lá e encontrar avisos na sua unidade de saúde, na sua UBS, na sua equipe de saúde da família. Teremos passes magnéticos na terça-feira, na quarta-feira, o dia que for. Ou passes magnéticos aqui na unidade de saúde? Exatamente. Por quê? Porque nós já temos uma legislação aqui no estado da Bahia que nos permite ter essa ação. Como aqui vocês estão vendo essa imagem? Aqui sou eu aplicando passes numa pessoa lá no Serviço de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana, na unidade SESU. O que é que me deu esse aporte? Aqui não é um momento religioso, aqui eu não estou pregando Allan Kardec, aqui eu não estou pregando Evangelho. Eu estou utilizando de uma técnica do magnetismo, de uma técnica que nos foi passada através do ensino espírita para aplicar passes em uma pessoa. E todas as vezes que a gente fazia essa chamada de teremos passes, sempre apareciam pessoas para os passes, para receberem os passes e ainda maravilhados. Passes na UFES, que coisa maravilhosa, isso aqui era meu sonho. Exatamente. Hoje em dia o serviço está suspenso por questões nossas, questões de ajuste de agenda, mas quem sabe retornaremos com outras possibilidades. Então, nós temos aí toda uma política, nós temos toda uma rede de amparo para que um serviço como esse se consolide. Então, irmãos e irmãs, fiquem atentos, porque, olha só, alinhamentos vibracionais, passes, até mesmo os banhos, purificações, tudo isso, essas atividades constituem esse bojo de atividades da medicina vibracional. Dão bem-estar? Sim. Aliviam? Com certeza. Promovem saúde? Não tenham dúvida. Mas é preciso estarmos atentos a algo importante. É preciso que a pessoa também faça o seu movimento interno. Ou melhor, é preciso que o paciente, é preciso que o receptor, é preciso que o agente, que o participante daquela atividade também faça o seu movimento. Então, vem todo o trabalho espiritual, mas também é preciso que o indivíduo se mobilize. Então, rituais, práticas exteriores, elas vão ser ineficazes se o indivíduo não se modificar. Então, é preciso que o indivíduo se modifique, que haja transformação, essa transformação moral, essa modificação de hábitos perversos, daninhos, maledicentes, viciosos, que só nos puxam para baixo e danificam a nossa saúde. Então, o indivíduo que está ali pedindo, que veio para a atividade do passe, pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, que veio para o reiki, que foi fazer o yoga, não basta fazer o movimento, não basta ficar ali nos passes. A nossa ação como passistas, ela tem os seus limites. É preciso que o indivíduo faça o seu movimento. Então, é esse processo de modificação, de modificar os pensamentos, as atitudes, aqui, ó, como uma linguagem bem espírita, com a reforma íntima, com a caridade, a partilha dos bens materiais, o olhar ao próximo com mais amorosidade, supera qualquer cerimônia. Então, isso o que é que nós estamos querendo dizer? Para pessoas como você que pode estar aqui me ouvindo, dizendo assim, sua palestra é muito boa, mas eu tomei passes durante 2 anos, tomei passe durante 3 anos, deu uma melhoradinha, mas continuei com o meu problema, porque você não se modificou, meu irmão.
Porque você, minha irmã, insiste em hábitos daninhos para a sua vida, para a sua saúde. Não quer se modificar. Está aí igual um bloco de gelo. Está aí igual a uma couraça blindada. Aquela pessoa que vai para o grupo terapêutico, faz rodas, levanta os braços, eu mereço ser feliz, se joga no chão, tem catarses, crises de choros, lindo, maravilhoso, sai dali, oh, que maravilha. Principalmente quando isso é num lugar aprazível, na beira da praia, num campo, num sítio, numa fazenda. Ai, que integração, que coisa maravilhosa. Sai dali, chega em casa, ó o problema. Por quê? Porque o problema está com você. A sua rigidez, você não perdoa. Desculpe minha irmã, desculpe meu irmão lhe falar isso, mas é a verdade. E eu estou aqui não para dar lição de moral em ninguém, mas para trazer a minha própria realidade. Então, se você não perdoa, se você não é condescendente com seus familiares, se você recuperou dentro de si aspectos antigos do passado, porque minha mãe fez isso comigo quando eu era criança, porque meu pai fez aquilo outro, porque meus irmãos, o que você está fazendo? Está cultuando um odre velho. E você quer botar vinho novo em odre velho? Não vai, não adianta. Você vai para 10 grupos terapêuticos, você vai tomar 50 banhos de cachoeira, você vai nos terreiros tomar banho de folha, você vai no centro espírita fazer yoga, tomar a passe, fazer desobsessão, constelação familiar e não resolve. Por quê? Porque o problema está em você. Então, essa cura que você está buscando, Jesus está aí do seu lado querendo olhar para você e dizer, meu filho, olha aqui para mim, minha filha, presta atenção aqui em mim, eu quero fazer a cura, mas você não permite, você fica assim, sai daqui Jesus, sai daqui, tira essa mão daqui, não quero não. É desse jeito, quando você repudia seu irmão, quando você não perdoa, quando você não acolhe, quando você não é cordial com as pessoas, não dá um bom dia, vira a cabeça, enfesado, mal-humorado, ou até mesmo aquela falsidade. Para que essa caricatura, essa performance? Porque eu sou uma boazinha, sou sempre legal, sou gente boa, aqui ó, meu coração. Mentira, isso é só foto para rede social. Na verdade, você é intransponível. Você tem um coração de pedra, difícil de ser acessado. Essas palavras não são minhas, não. Palavra de Jesus. Eu aqui estou traduzindo da forma que eu posso, cair me levantando, porque primeiro eu botei em mim. Eu digo, meu Deus, que situação é essa? Agora, estamos aqui traduzindo a luz da espiritualidade, a luz de Bezerra de Menezes. O que nós precisamos definitivamente, saúde integral, a partir de nós próprios. Mas para isso, você tem que querer. Aquele indivíduo, ele desceu ali na cama do telhado, mas ele queria. Estou aqui, Jesus, entregue. Eu pedi para esses amigos, para esses queridos, para os meus parentes, para me trazerem aqui, porque eu não aguento mais, gastei tudo que eu tinha. Estou aqui agora jogado nessa cama improvisada, nessa maca feita aqui da forma que foi possível, para vir até ti, porque eu não aguento mais. Eu creio. Como muitos chegaram diante de Jesus, os 2 cegos que acompanhavam Jesus chegaram diante dele, e Jesus olhou para eles e disse assim, vem cá, vocês acreditam mesmo que eu posso curar vocês? Aquilo era Jesus instigando a fé. Vamos ver até onde vocês vão. E os 2 respondem uma só. O evangelista Mateus traduz uma só palavra. Cremos. Os 2 falam ao mesmo tempo. Creio, Senhor, que você pode me curar. Então ali é o que? Uma mobilização interior. Né? Tem que mexer isso aqui, ó. Tem que se desconstruir. Tem que trazer uma força nova para esse processo de cura que nós precisamos. E é aí que entra definitivamente a mensagem do Dr. Bezerra, capítulo 57 do Anuário Espírita, da coletânea do Anuário Espírita. E lá em Forças Mentais, Bezerra já começa dizendo, amigos. Coisa linda, né? Amigos, ou seja, vocês estão aqui iguais a mim, amigos. Ele não trata filhos. Estou falando como um pai, não. Bezerra é paternal, Bezerra é amoroso. Mas nesse contexto das forças mentais, olha como ele se dirige a nós. Amigos. Cá, meus amigos, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Nós somos iguais. Todo mundo aqui tem erro, tem falha. Mas deixa eu falar aqui uma coisa de experiência própria. De quem foi médico na Terra, é médico no plano espiritual. Lido com a medicina alopática, mas com a homeopática, a medicina vibracional. Deixa eu dar aqui uns conselhos para vocês. E olha o que Bezerra vai dizer. Tendes observado os poderes do pensamento, exibições vivas, demonstrações e estudos. Nunca foi tão atual essa mensagem dos anos 90, mas que Bezerra está falando que aqui a neurociência,
Os estudos de neuropsicologia hoje avançadíssimos, não é? Então já sabemos muita coisa a respeito do pensamento. Já vimos muita coisa a respeito desse nosso avanço nas ciências neuropsíquicas. Aí agora volta Bezerra. Porém, não nos iludamos quanto à necessidade do burilamento espiritual, em se tratando de realizações coletivas para conquistarmos na Terra o domínio dessas forças. Então, observaram aqui o que Bezerra falou? Então, ele vai falar, olha, temos observado muitos poderes do pensamento. A neurociência está mostrando aí para vocês estudos maravilhosos, pesquisas, ressonância magnética, o funcionamento cerebral, emoções e neuropsicologia, tudo isso, maravilha, maravilha. Mas não se iluda quanto à questão urgente, a necessidade do burilamento espiritual para conquistarmos aqui na Terra, o que é a Terra, mundo de expiação e provas, o domínio dessas forças. Então, para dominarmos a questão do pensamento, a questão dessas forças mentais, é preciso que tenhamos urgentemente burilamento espiritual. Continua Bezerra. Consideremos que por agora, no plano físico, ele está falando lá dos anos 90, somos criaturas nem sempre harmoniosamente afinadas umas com as outras. Estamos vivendo esse momento, uma guerra que não tem fim, que podemos falar que é uma guerra só no mundo inteiro, apesar de estar aí praticamente fragmentada em 6 focos. Mas o que é que nós temos? Orgulho, maldade, perversidade, destruição, egoísmo, coisas absurdas, macabras que nós estamos vivendo no planeta Terra nesse momento. Harmonia entre povos e nações, zero. Então, muitas vezes a harmonia que a gente está conseguindo, graças a Deus, entre amigos, entre casais, filhos, mães dentro do lar. Continuem, mantenham. É a célula de onde tem que partir. Como diz Joana de Ângeles, dentro daquela mensagem linda sobre o culto no lar que está lá em Mestre de Amor. Estende da tua casa, a partir do culto no lar, essa luz maravilhosa para o mundo atormentado, para esse mundo infeliz, perdido. Então, façamos nosso culto no lar. Se milhares de inteligências se unirem na atualidade numa faixa única de sintonia, sem um aperfeiçoamento a que nos reportamos, vamos nos unir. Agora, não tem burilamento espiritual? O que seria das comunidades terrestres se as projeções de energia mental concentrada se fixassem nos assuntos de hegemonia ou de destruição? Ah, é o que nós estamos vivendo agora. Entenderam? O mundo está em guerra, por quê? Porque nós estamos alinhados, todos, mentalmente, com egoísmo, guerra, destruição, coisas perversas, maldades, perseguição. É esse o nosso alinhamento. E Bezerra chama a atenção aqui. Então, alinhamos a nossa energia mental num lugar terrível, horroroso, que só promove destruição. E aí agora vem Bezerra fazendo o fechamento da mensagem. Se nos propomos a manejar com proveito os recursos do pensamento, é preciso que a oração nos controle os impulsos para que o espírito de utilidade se nos sobreponha à vocação para o tumulto. E nós já sabemos, por estudos da espiritualidade, pelos estudos do Evangelho, que onde tem tumulto, onde tem confusão, é onde tem o quê? O espírito da discórdia. E o espírito da discórdia é o quê? É o opositor, que na linguagem dos evangelhos é o quê? É o diabo. Então, aonde nós temos essa vocação para o tumulto, é vocação para o negativo. É vocação para a confusão, é a separatividade, é a exclusão, é o não perdão, é a agressão. Terrível. Então, o que que isso nos traz? Isso nos traz doença, perturbação mental, angústia, decepção, falta de ânimo, falta de amor à vida, falta de amor ao próximo, falta de alegria de viver. Terrível isso. Então vamos sair dos tumultos. Começou em casa um tumulto, entre logo na conciliação. Vai fazer uma compra, a pessoa se enganou, não entre na discórdia. Vamos tentar conciliar. Irmã, veja aqui o que foi que aconteceu. Ô meu irmão, acho que aqui teve um engano. Entre na pacificação. Evite cultuar tumultos, porque isso só leva para destruição, para doença, para perturbações. E a gente quer distância disso. Voltando, sem a ideia de Deus e sem prática do serviço desinteressado ao próximo, não nos será possível sintonizar integralmente as forças da vida com a lei do eterno bem.
Então, meus irmãos, sem uma mudança na nossa vida, sem uma pacificação interna, sem oração, sem amor desinteressado, serviço desinteressado ao próximo, não será possível o nosso processo de equilíbrio, de sintonia com as forças da vida, com as forças que nos empurram para a salvação, para a cura, para a preservação, para a libertação, que é tudo que nós desejamos, como bem falou a espiritualidade. Pensemos, prestem bem atenção, com base no amor que Jesus nos ensinou. Não é o amor de Suzy, coitada de Suzy. Você pode até falar, Suzy, mas eu não pensei em você, pensei no amor de Chico Xavier. Chico Xavier vai olhar para você e dizer, meu filho, gratidão pelo cuidado, mas pense em Jesus. Eu pensei no amor de Irmã Dulce. Irmã Dulce vai dizer, meu filhinho, é muita ingenuidade sua, pense em Jesus, eu não sou nada. Então, o amor, o foco é Jesus, nosso modelo, guia, que fez tudo por nós e faz tudo por nós, exemplificando, amando, se doando. E teremos a chave que nos descerrará o caminho de elevação para a felicidade comunitária no grande amanhã. Então, é esse amor de Jesus que nós devemos pensar e manter. Oração, serviço desinteressado, a prática do amor ao próximo, perdão das ofensas. Porque é esse foco que vai nos colocar de frente com Cristo. O indivíduo tem que querer para ir ter esse encontro com Cristo. O paralítico, ele quis, eu tenho fé, me bote numa maca improvisada, eu desço do telhado, eu me arrisco a ter outra queda, a ser de novo vítima de uma queda para ficar mais paralítico ainda. Mas a fé que eu tenho em Jesus me ponha frente a frente com Ele, para que eu tenha essa cura integral, a saúde espiritual e a saúde física reabilitadas. E é com base no que Jesus leu na sinagoga, ainda lá nos seus tempos de andanças pela Galileia, quando ele abre os rolos e vai ler Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, o que seria esse dia da vingança de Deus? São as nossas tribulações. Aqueles dias em que você fala assim, nossa, estou passando um momento agora de dificuldade. Estou, como se diz, né? Sentindo o peso da mão de Deus. É o peso da lei. Ou como diz o balde, é o chicote da lei. Agindo. É o resgate necessário. Mas que a gente não pode perder a fé, porque Jesus conclui dizendo, consolar os tristes. Então é Ele o consolo. É Ele a quem nós devemos nos alinhar, como diz Bezerra de Menezes aqui. Amar com o amor que Jesus nos ensinou. Pensemos neste amor para alcançarmos definitivamente essa totalidade dessa paz, dessa saúde integral que todos nós precisamos. Então, façamos nossas reflexões ao longo dessa jornada evolutiva e vamos cada vez mais nos aproximarmos de Jesus, do seu Evangelho, para termos saúde integral, saúde mental. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Muita paz a todos e a todas.